17, começa Deus falando com Elias para que ele se apresentasse a Acabe. E conforme Deus mandou, assim fez Elias. Elias foi até Acabe, que era o rei de Israel naquela época, e Elias chegou até Acabe e disse, disse para Acabe que não ia chover, segundo a sua palavra. E assim que ele disse para Acabe que não ia chover, veio a palavra do Senhor novamente a Elias e disse a Elias que descesse para o rio de Querite e que ali ficasse, e que Deus ia ordenar os corpos para que o sustentasse. E conforme a palavra de Deus, Elias desceu para o rio, para o riacho de Querite, e ali ele ficou. E ali Deus então ordenava os corvos que levassem o alimento para Elias. Mas aconteceu que ele profetizou que não ia chover. E eu acho interessante, amados, a diferença dos profetas de antigamente para os profetas de hoje. Os profetas de antigamente, eles lançavam a profecia e eles sofriam ali junto com aquela profecia quando ela se cumpria. E conforme a palavra dele não choveu, então automaticamente o riacho se secou. E agora estava Elias ali, naquele riacho, sem água. Então veio a palavra do Senhor e disse a Elias que ele fosse para Serepta, região de Sidom, e que ali o Senhor já tinha ordenado uma viúva que o sustentasse. E conforme a palavra de Deus, Elias foi para Serepta, e quando ele chegou lá, ele encontra uma viúva, fazendo aqui um resumo, irmãs, encontra uma viúva ali apanhando gravetos para assar um bolo para ela e a filha dela. E nós sabemos, irmãos, que quando há uma grande seca, logo vem a fome, porque a chuva, na medida certa, ela traz fartura. Então, veio a estiagem, então veio também uma grande fome. E justamente onde essa mulher morava, a fome chegou até ali. E aquela mulher estava ali, então, pegando 2 gravetos para assar um bolo, e ela diz assim para Elias: olha, vou pegar aqui os gravetos, vou fazer um bolo para que eu e meu filho comam e depois morramos. Nós vamos comer o bolo e depois nós vamos morrer. Ou seja, o que a mulher estava vendo diante dela era só a morte. Mas aí Elias disse, para ela: não vai, faz primeiro. Primeiro ele pede água, depois ele disse para ela: não, faz primeiro para mim, depois para você e seu filho. E ela obedece, ela vai e faz. E aí é quando Elias então disse para ela que assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. E a Bíblia aqui diz, irmãos, e nós lemos aqui, que ela e a casa dela comeu por muitos dias. Todos os dias aquela mulher levantava, acordava, e ia lá na panela, estava a farinha, na botija estava o azeite. Ou seja, irmãos, nas outras casas devia estar com fome, mas na casa daquela mulher tinha o que comer. A farinha todo dia ali era certa, e o azeite também era certo todos os dias. Mas, irmãs, examinando as Escrituras Sagradas, Deus me trouxe assim uma outra revelação a respeito desta palavra, uma nova revelação. Aquela mulher tinha sempre o que comer naqueles dias de fome, e para aquela mulher estava tudo bem. Estava tudo bem. Deus fez a promessa, a profecia, e se cumpriu na casa dela, na vida dela. Mas, queridos, Deus não queria que aquela mulher conhecesse Ele apenas como provedor, aquele que provia a farinha e o azeite todos os dias. E infelizmente, irmãs, nós temos visto por aí Deus sendo apresentado como aquele que é só o provedor, que provê a casa própria, que provê o carro, que provê a chave, a porta de emprego, que provê a faculdade do filho. E nós estamos vendo Deus sendo conhecido apenas como provedor. Elias não poderia sair
somente aquele que proveu o azeite e a farinha para a sua casa nos dias de escassez, nos dias de fome. Louvado seja Deus. Então Deus se resolve a se revelar àquela mulher como um Deus todo-poderoso, que pode fazer muito mais, além de prover o nosso alimento, queridas. E o que acontece? Deus então permite que o filho daquela mulher adoeça. E ele adoeceu, e nós lemos aqui que ele adoeceu, e a enfermidade dele foi se agravando, e chegou até a morte. E chega o momento que até o próprio Elias questiona o Deus. Elias não estava entendendo nada. Deus estava ali provendo o azeite, a farinha, o alimento, para que aquela mulher, aquele filho, e até o próprio Elias não viesse morrer de fome. E agora vem uma enfermidade, e o filho da mulher morre. E Elias questiona Deus: Senhor, até esta mulher com quem eu moro, o Senhor afligiste ela, matando o filho dela. Elias não estava entendendo nada. Queridos, aquela mulher precisava conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder na vida e tem poder na morte, o Deus que faz muito mais. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 9: mas aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e que o coração humano não passou pelo coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que Ele o ama. Então, queridos, aquilo que nós não vimos com os nossos olhos, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Queridas, se preciso for, Deus traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Deus então estava ali se revelando àquela mulher como não somente o Deus provedor, mas também o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para tirar a vida, mas também tem poder para torná-la carne, que tem poder para ressuscitar os mortos, que tem poder para dizer: morte, bata e retirada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridas, trazendo para nós precisamos conhecer mais quem é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais esse Deus que é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Para aquela mulher estava bom demais. Todos os dias ali a provisão do Senhor na casa dela. Louvado seja Deus. Mas ela precisava conhecer mais o Deus de Israel, o Deus que enviou ali o seu servo para abençoar aquela pobre viúva. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra de Deus em Oséias capítulo 6, do verso 3 diz: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Na verdade, nós ainda não conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus. E sabe por quê, queridas? Porque qualquer coisinha, qualquer situaçãozinha, a gente apavora, a gente se desespera, desanima. E o quanto Deus tem nos dado provas de o quanto Ele é poderoso, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem cuidado de nós e tem cuidado dos nossos. Irmãs, qualquer coisa, nossa fé oscila. É porque, irmãs, na verdade, nós precisamos conhecer mais esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãs, tem umas moças aqui em Números 27. São as filhas de Zelofeades. No capítulo 26, Deus chama Moisés e manda Moisés dividir a herança da terra para as famílias. E no capítulo 26 de Números, Moisés
começa a dividir as porções para cada família. Mas tem essas moças, que o pai dela era Zelofehade. E naquele tempo, irmãos, pela lei, as mulheres, as filhas, não tinham direito à herança do pai. Só quem podia herdar a terra eram os filhos, os machos. Mas as filhas não. E quando Moisés divide as terras por família, aquelas moças já não tinham mais o seu pai. E aí, em Números 27, elas então não se conformam com aquela situação. E elas se levantam e vão até Moisés. E ela diz: Moisés, o nosso pai não estava na congregação daqueles que congregavam com Corá. Corá foi aquele que se levantou contra Moisés e a terra abriu, engoliu ele e todos aqueles que estavam com ele. E elas disseram: nosso pai não estava com Corá. Louvado seja Deus, o nosso pai, ele morreu no seu próprio pecado. Em outras palavras, ela estava dizendo: não é justo, Moisés, nós não herdarmos a terra que era do nosso pai. Nós queríamos uma porção junto dos irmãos do nosso pai. Louvado seja Deus. E ela foi diante de Moisés, dos sacerdotes e de todos os anciãos que estavam ali. E Moisés então ouviu o clamor daquelas moças. E Moisés então levou a queixa dela até Deus. E Deus então disse: Moisés, é justo o que elas estão pedindo. Ou seja, muda a lei. Muda a lei. Olha, irmãos, o que é conhecer o Deus que nós servimos? Aquelas moças daquela época, elas poderiam se conformar. Não é assim mesmo. É a lei. Já foi determinado. Nós não temos direito. Nosso pai não teve filho homem. Mas não. Elas conheciam o Deus que elas serviam. Elas conheciam o Deus do pai delas. E o pai delas tinha história. O pai de Zelofehade, ele era neto de José. Ele era descendente de José do Egito. Era um homem que tinha raiz. E tinha história. E elas não se conformaram. E Deus disse: olha, Moisés, elas falaram justamente. Olha, Moisés, muda a lei. Trazendo para a nossa linguagem, muda a lei, Moisés. E a partir de agora, todas as filhas terão direito à porção, à herdade do seu pai. Isso é conhecer, irmãos, o Deus que nós seguimos. Isso é saber que é um Deus todo-poderoso nos céus. É crer que pode todas as coisas. E ali foi mudada aquela lei. E aquelas moças receberam a porção de terra que pertencia ao seu pai. E ou seja, irmãs, não mudou somente a história delas, mas também a nossa. Louvado seja Deus. Vocês herdaram as terras dos seus pais. Da casa dos seus pais. Cadê essas moças? Cadê essas moças? Louvado seja Deus. Então nós devemos, irmãs, cada vez mais provar e veja que o Senhor é bom. Provar e veja que o Senhor é bom. Aleluia. Deus, ele não nega nenhum bem aos seus filhos. Deus, ele poderia deixar aquela viúva ali. Afinal de contas, se fosse na nossa visão, na visão de Elias, Deus já tinha feito o suficiente. Já feito demais por ela. Mas Deus quis se revelar àquela mulher. Quis levar aquela mulher ao conhecimento de um Deus eterno, de um Deus maravilhoso, de um Deus piedoso, cuidadoso. Louvado seja Deus. E sempre olha para nós com um olhar de Pai, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, nós precisamos mergulhar mais na palavra do Senhor. Examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Porque ela fala do que o Senhor é. Louvado seja Deus. Eu achei tão interessante, irmãos, Moisés. Eu estava meditando
na vida de Moisés. Irmãs, eu não sei se as irmãs sabem, depois passam para mim, irmãs, mas eu não conheço na Bíblia um outro homem de Deus que viu tantos sinais como Moisés viu. Moisés, desde o seu nascimento, Moisés começou a ver os sinais de Deus na sua vida. Moisés vai ser educado e criado justamente por aquele que um dia planejou tirar sua própria vida. Moisés foge para o deserto. Moisés lá ouve a voz do Senhor naquela sarça. Moisés vem, volta para o Egito, vê o cajado ser transformado em uma cobra. Moisés vai enfrentar aquele homem tão poderoso lá no seu país, que era o faraó. Moisés viu as pragas ali, as águas do Egito se transformar em sangue. Moisés viu o mar vermelho se abrir, eles passaram por terra seca. Moisés viu, queridas, o maná cair do céu. Aleluia, Jesus. Sair a água da rocha. Moisés viu, amadas, codornas sair de dentro do mar. Não foi do mato, foi do mar. Queridas, quantos sinais, prodígios e maravilhas que Moisés viu da parte de Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, a minha presença não irá contigo, o meu anjo irá. E Moisés: não, Senhor, se fosse eu, Deus, está bom, você está mandando hoje, está tudo certo. Não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Deus fala: Moisés, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Mas, irmãs, eu acho tão interessante. E eu fiquei assim: meu Deus, como Moisés é ousado. E como Moisés conhecia o Deus que ele servia, o Deus que o chamou. E no capítulo 33, no verso 18, Moisés roga a Deus para ver a sua glória. Moisés já tinha visto tantos sinais, prodígios e maravilhas. E Moisés agora roga ao Senhor, porque ele quer ver a glória do Senhor. Ele quer ver o rosto do Senhor. E o Senhor diz: Moisés, nenhum homem que vê a minha face ficará comigo. Mas eu vou, colocou Moisés numa penha, eu vou passar de costa. Louvado seja Deus. Irmãs, a Bíblia diz que quando Moisés desce daquele monte, o rosto de Moisés estava tão resplandecente que Arão e os demais homens de Israel não tiveram coragem de se aproximar de Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia. Louvado seja Deus. Moisés viu tantos sinais, prodígios e maravilhas, mas ele queria mais do Senhor. Ele queria mais do Senhor. Louvado seja Deus. E às vezes, irmãs, eu me conformo apenas de um simples arrepio. Só porque arrepiei, não está bom mais. Ô, irmãos, nós precisamos ir muito mais além. Nós precisamos ir muito mais fundo. Louvado seja Deus, porque Deus, ele quer se revelar mais e mais a cada um de nós. Eles, na medida que nós vamos buscando, na medida que nós vamos cada vez mais mergulhando na presença do Senhor, através do jejum, através da oração, através do estudo da palavra, mas Deus vai se revelando a nós. E nós vamos ter o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus que nós servimos e que nos chamou. Louvado seja Deus e que nos garante a vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo hoje alguém falar assim: oh, você quer saber, fulano? Alto sou eu. Alto sou eu. Quem está no lugar alto sou eu, porque Deus, ele está no altíssimo. Deus, ele é altíssimo. Deus está no lugar altíssimo. O nosso Deus é um Deus grandão. O nosso Deus é um Deus grandão. É um Deus de mistério. É um Deus de maravilhas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Queridas, a palavra de Deus diz, em Lucas 7 está escrito, irmãos, que falando daquela viúva de Naim,
aquela pobre viúva tinha só um filho, as irmãs conhecem, e aquele filho morreu. E a Bíblia diz que está escrito que vai uma grande multidão levando aquele caixão, aquele menino para ser sepultado. Mas também havia uma grande multidão que vinha acompanhando Jesus. E quando Jesus olha, vê aquela pobre mãe, aquela mulher chorando a morte do seu filho. E aí Jesus então se aproxima dela e diz: não chore. Ele no versículo 15, Jesus manda parar aquele enterro. E Jesus manda aquele menino levantar. E aquele menino levanta. E está escrito que Jesus então pega aquele menino e entrega a sua mãe. E eu gosto, irmãs, do versículo 16 e 17. Que está escrito: e de todos veio um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E se tornou isso conhecido em toda a circunvizinhança. E todo aquele povo, quando viu Deus ressuscitando Jesus ressuscitando aquele menino, veio um grande temor no coração daquele povo. E aquele povo não aguentou, começou a glorificar a Deus e dizer: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Queridas, Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, estava ali se revelando para aquela grande multidão que Ele não era apenas o Deus que apenas multiplica pão, multiplica peixe, que Ele, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, não somente cura enfermidades, mas Deus estava ali através da pessoa bendita de Jesus Cristo, se revelando como libertador e salvador. Louvado seja Deus. Deus estava se revelando através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que quando Ele chega, a morte tem que bater em retirada, porque Ele venceu a morte. Aleluia. E a vida volta, porque Ele próprio é a vida. Aquele povo precisava conhecer mais quem era Jesus. E hoje, queridas, o povo aí fora precisa conhecer esse Deus todo-poderoso. Não o Deus da farinha, o Deus do azeite, mas o Deus que é infinitamente poderoso para libertar a vida do homem. Como libertou as nossas vidas. Esse Deus todo-poderoso, maravilhoso e glorioso, que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Irmãos, eu fico assim tentando entender esse tal amor. E eu não consigo. Eu tenho 2 filhos. Jamais vou pegar um filho meu e dar para morrer, para salvar a vida de alguém. Mas Deus deu. Deus deu. Jesus Cristo veio. Aleluia. Aleluia. E se revelou a nós como Deus Todo-Poderoso, Salvador, Libertador. Louvado seja Deus, que nos tirou, nos transportou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Aleluia. Queridas, louvado seja Deus. Nós precisamos conhecer mais esse Deus tão maravilhoso, que muda a história, Eu fico assim, pensando, somente Jesus é que tem coragem de investir na vida do perdido. Ninguém tem coragem de investir na vida de um perdido. Só Jesus tem. Aleluia, aleluia. E os perdidos desta geração, os perdidos deste tempo, agora que nós estamos vivendo, precisa conhecer
Quem é esse Deus maravilhoso? Que muda a história, que muda o caráter. Louvado seja Deus, que faz do homem e da mulher uma nova criatura para o louvor e a glória do santo nome dele. Louvado seja Deus. Precisamos, amados, buscar mais e mais e mais. Interessante, irmãs, para finalizar, eu nem perder quantos minutos, né? Interessante, irmãs, estudando essa mensagem essa semana, eu lembrei, Deus está sempre querendo se revelar a nós. Ou melhor, Deus está sempre se revelando a nós, como Deus Todo-Poderoso que Ele é. E eu fico assim, meu Deus, o que está ruim ainda pode piorar um pouquinho. Aquela mulher viveu uma grande seca, fome, daqui a pouco a provisão de Deus chega, daqui a pouco o filho da mulher vai adoecer. E vai adoecendo e morre. É Deus, irmãos. É Deus. Eu estava me lembrando que quando meu filho tinha 3 para 4 anos de idade, mais ou menos, e eu tenho 2 sobrinhas gêmeas, que é quase da mesma idade dele, diferente de 9 meses. E nessa época, eles estavam lá na casa de minha mãe, eu morava lá na beira do rio, e abria assim o quintal assim comprido, mas quando abri o portão já saía dentro do rio, lá no rio. E eles 3 pequenininhos, abriu o portão, eu estava trabalhando, e desceu, foi para dentro do rio. Tinha sido um caos, meu menino estava com um brinquedo na mão, caiu dentro da água. Oi, mano, é fundo de casa, assim, é só esgoto. E ali no ponto certo. E ele caiu no brinquedo lá, ele foi e foi pegar, ele também caiu e desapareceu. E 2 meninas, elas não deviam ter 4 anos completos. Elas subiram, correndo. O que estava assim comprido, assim um pouco na verdade, subiu. E foi chamar a minha filha que estava lá, que junto tinha caído dentro do rio e tinha desaparecido. E aí quando minha filha, e outra vez chegou e foi atrás do rio, marido. E ele desceu. Quando chegou assim, mais ou menos uns 10 metros, ele subiu. E aí, irmãs, pegaram ele, veio, deu banho. E quando eu cheguei à noite, de tardinha, ele estava lá brincando. E me contaram isso. Irmãs, eu estava recém-convertida. Eu estava chegando no evangelho. Eu estava numa fé, irmãs. Irmãs, eu tinha me convertido naqueles dias. Aí vem, acontece um negócio desse. E quando foi, eu peguei meu filho, levei no hospital. Me lembro que quem estava lá na época, meu filho está com 27 anos. E levei lá no hospital, na época, quem estava lá, que estava dando pela Rita, ela é pediatra. E ela pegou meu menino assim e abraçou. E ficou assim agarrado. E falou assim, ô mãe. Quando eu contei, ô mãe, era para ter morrido no primeiro gole, porque o corpo de uma criança é tão pequenininho. Ô mãe, foi um milagre, mãe, foi um milagre. E ela falou assim, ô mãe, só para descarregar a consciência, vamos bater uma chapa do pão dele. Aí bateu, ela falou, mãe, não incluiu nada de água. Nada. Ô mãe, foi esgoto lá. Nada, ô mãe, tá ótimo. Ô mãe, foi um milagre. Irmãs, eu estava recém-convertida. E aqui, eu lendo essa mensagem, eu falei, o meu Deus, naquele tempo, se revelando a mim, como Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E eu entendi que era Deus me levando a conhecer Ele como Deus Todo-Poderoso, que tem poder na vida e tem poder na morte. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro, irmãos, que eu peguei esse meu filho e levei assim no quintal. Eu disse, Deus, meu filho poderia ter morrido, mas ele não morreu. E eu te glorifico, Senhor, Glória, que o meu filho está aqui comigo. E nada de mal aconteceu. E ele está aí hoje com 27 anos, casado, para a glória de Deus, rapaz bonito, homem de moral, de respeito, de caráter, enfim. Meu Deus, queridos, se revelando a mim como Deus
precisamos, minhas amadas irmãs, prosseguir, conhecer esse Deus maravilhoso. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo a você, minha irmã, aquilo que você acha difícil aos teus olhos, para Deus é nada. Para Deus é nada. Louvado seja Deus. Esse mesmo menino meu estava com uma questão aí da justiça. E sexta-feira, quinta-feira pela manhã, eu ajoelhada, eu orando a Deus, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, como é Deus que vai resolver essa situação. Entendeu, irmãos? Não é porque eu sou melhor, não sou nada, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus fala em Isaías 64, no verso 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não é porque eu sou nada, mas é porque verdadeiramente Deus é bom. Eu olhei de joelhos orando, Deus entra com providência, Pai. Tem misericórdia, Jesus é de volta, Jesus, a favor do meu filho. Deus junta esta causa, meu Senhor. Irmãos, quando foi à tarde, meu filho me ligou. Falou, Vânia, ele me chama de Vânia, a senhora não sabe. O negócio lá no cartão, deu tudo certo. Aleluia. Tudo certo. É Deus, irmãos. É Deus, irmãos, é Deus. Provar e crede que o Senhor é bom. Para o nosso Deus não tem nada difícil. Para o nosso Deus não tem nada complicado, irmãos. Não tem nada impossível. Agora o que nós precisamos, irmãs, é conhecer e prosseguir. Conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Se revele a mim, Deus, através da tua divina palavra, que é Jesus Cristo, Pai, nessa situação. E Deus entra com providência, irmão. E Deus traz a resposta. E nisso nós sabemos, queridas amadas irmãs, que nisso o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridas? Minhas irmãs, essa foi a mensagem que Deus preparou para nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu não soube expressar, que o Divino Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Quero assim agradecer a pastora, a Neide, a todos vocês. E se precisar de mim e achar que eu sirvo, estou à disposição de todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Que Deus te abençoe, Neide. Deus continue te dando ideias ungidas para o bom andamento da obra do Senhor. Que Deus possa estar multiplicando neste lugar 100 por 1000 a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse rebanho aqui neste lugar se multiplique cada vez mais para a glória do nome santo do Senhor. Que Deus possa estar guardando o anjo desta igreja mais e mais, dando força, coragem, ânimo, sabedoria e disposição para a glória do nome santo do Senhor. Então eu louvo e glorifico a Deus e agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos, irmãos, e assim nós vamos prosseguindo até a volta de Jesus, até a hora que Jesus nos chamar. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.